Aqueles que vocês sempre disseram que não ia vencer. Sou filha da bruxa preta brasileira que me ensinou sempre a querer viver. Sou cobra, sou cara, sou couro, meu corpo não para. Vem, corta a rima desse cara. Sou a neta da escrava que senhorzinho de engenho odiava. Vai, fica passada, meu show é pesado. Uma gangue black de sapato e viado. Vai, fica passada, meu show é pesado. Uma gangue de black, sapato e viado. Gangue de black, sapato e viado. Black, sapato e viado. Menina dos olhos de olhar. Menina dos olhos de olhar. Menina que é trapista, gorda, poeta. Me deram mic, eu vou gritar. Me deram mic, eu vou gritar. Eu vou gritar. Menina que é trapista, gorda, poeta. Me deram mic, eu vou gritar. Consigo sentir de longe cheiro de machista fracassado. Bolsonaro diz que é bruxo, liderou a caça contra os viados. A gente acordou a tempo de olhar pro menor e o recado deixar. Não deixe nem o senhor do engenho fazer tua cabeça baixar. Hip hop é minha casa e com ele eu honro o compromisso. Não é pra quem só faz merda, tem que ter verdade e ser escolhido. Autorizar, protestar, bicha fina que sabe improvisar. Só quem tem raiva da frase fogo nos racistas é que tem medo de se queimar. 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 Meu sucesso. Meu sucesso. Meu sucesso. Liga a TV, assiste meu sucesso. Meu sucesso. Liga a TV, assiste meu sucesso. Meu sucesso. Meu sucesso. Liga a TV, assiste meu sucesso. Liga a TV e assiste meu sucesso. Bem-vindas, quem está chegando aí. A gente vai tocar mais uma música para esperar mais algumas pessoas que estão chegando. Eu sou Thales, nós somos a Toda Desceu. E é isso, Juliana, bora lá. Mais uma musicota pra gente. Eu quero cantar a quem abre os caminhos é Iemanjá. Eu quero cantar a quem abre os caminhos é Iemanjá. Saravá, 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 saravá. Abre o mar que a gente quer passar. Abre o mar que a gente vai passar. Abre os caminhos pra eu passar. Me respeitar, sou filha de Oiá. Eu posso abrir tudo até o mar. Minha fé, minha rima, meu altar. Meu canto é referência pra todos aqueles que vêm lá do gueto. Tamo tirando os burgueses, agora no topo só vai ter preto. De boi e boiá, na tigela de barro na beira do mar. De toco meu tambor pra cultuar meu orixá. Toca tambor, toca, toca tambor. 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 Toca tambor no terreiro. Toca tambor todo dia. Toca tambor no terreiro. Toca tambor todo dia. Ele que é filho de Luanda. 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 Minha fé me leva mais alto de tudo que eu posso imaginar. Agradeço sempre pros guias que não me deixam afundar. Eu quero cantar. Bora começar. Sejam bem-vindas, bem-vindes. Esse é o Chá das Primas. Deixa eu só me organizar que meu gato tá passando pro lado pro outro aqui. E estamos aqui, gente. Muito, muito obrigada a todo mundo que está participando, todo mundo está chegando aí. Vamos envolver. E é isso. Vamos começar com um aquecimento para a gente deixar o nosso corpo vivo, viva, que a gente fique agora tranquila e possa fazer esse merda juntas com a nossa prima Rony, que tá aí com essa peruca maravilhosa, com essa lace. E aí, vamos colocar a Rony em destaque.
Bora lá aqui, Nelson. E aí é simples, gente, é só tentar fazer os mesmos movimentos que a Rony vai fazer. E a gente aquece junta. Tudo? Bora, Juliana. Amei. I think I see confetti from this potion. Pillow fights and feathers overdosing. Smells like a cologne and candy lotion. Like a slumber body. Sheets all on the floor just like an ocean. Building up your fortress like a mountain. Neighbors say we're causing a commotion. Like a slumber body. No, 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 you and I. We ain't gonna sleep tonight. Oh, baby, no, 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 you and I. We ain't gonna sleep tonight. 'Cause we got them candles hanging from the ceiling, oh. We use our bodies to make our own videos. Put on our music that makes us go fucking crazy, though. Go crazy, though. Like a summer party. A bath with bubbles. Loving me so hard it's causing trouble. If there's 7 minutes in heaven, make it double, triple. Like a slumber party. No, 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 you and I. We ain't gonna sleep tonight. Oh, baby, no, 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 you and I. We ain't gonna sleep tonight. 'Cause we got them candles hanging from the ceiling, oh. We use our bodies to make our own videos. Put on our music that makes us go fucking crazy, though. Go crazy, though. Like a summer party. We got them candles hanging from the ceiling, oh. We use our bodies to make our own videos. Put on our music that makes us go fucking crazy, though. Crazy, though. Go crazy, though. Like a summer party. Ai, prima Rony. Arrasou. Arrasou. Olha só, gente. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos, todo mundo aqui ao Chá das Primas. Chá das Primas, que é um evento que a gente começou em 2015. Nós somos da Trodeceu, trabalhamos desde 2013 juntos. E em 2015 a gente cria o Chá das Primas porque a gente já queria começar a ocupar outros espaços que não fossem só os espaços da noite. A gente queria também, com esses corpos LGBTQIA+, ocupar outros lugares em outros horários, porque a gente já tinha cansado um pouco desse espaço que nos era dado o tempo inteiro, que era o espaço da noite, esse espaço que já nos era dado desde sempre. E a gente sempre quis ocupar mais e mais e mais. E aí a gente ocupou a Praça Floriano Peixoto, em 2015, para uma conversa, e desse projeto nasceu o carro-chefe da Trodeceu, que é o Campeonato Interdrag de Gameada, que é esse grande boom que acontece na cidade de Belo Horizonte, que, se as deusas e deuses permitirem, Pichart vai abrir um dia esse Campeonato Interdrag de Gameada. Axé. Olha, eu já me tremi Já joguei inteira. aqui. Já joguei aqui. Deixa no ar, já vamos pegar aqui, estamos na pé. Yeah. E aí a gente começou a fazer os chás das primas, encontros para discutir, né, assim, para falar um pouco sobre a nossa cidade, sobre o mundo, sobre o nosso país. E aí veio a pandemia. E aí a gente continuou fazendo esses chás e isso teve um ponto positivo, apesar de todos os pontos negativos que esse desgoverno nos proporcionou, que foi um encontro entre pessoas que a gente jamais poderia... Jamais não, mas provavelmente a gente não teria a possibilidade de nos conectar por questões financeiras e territoriais, geográficas, né?
é difícil, a gente sabe, a gente não tem nem Ministério da Cultura mais nesse país, mas a gente continua aqui acreditando nesses encontros e a gente está nessa terceira edição. Essa terceira edição que é feita pelo Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte, do edital 2021, projeto 0630. E a gente começou ontem com Wagner e com a Sueli Machado, Wagner Schwartz e Sueli Machado, falando sobre corpo. E hoje a gente está aqui com Jazz e Bichart para falar sobre palavra, que é também falar de tudo isso. E aí eu vou apresentar essas pessoas incríveis para vocês e já começo com uma provocação, deixo já aqui aberto que isso aqui é real, oficial, um bate-papo, um chá das primas, uma coisa não burocrática. Então, se vocês quiserem falar, perguntar, manda aqui no chat, levanta a mão que a gente abre aqui o áudio, a câmera, para vocês se interagirem. Então, eu vou começar pelo Jazz Orimauá, que é poeta, cantador, rezador, mestre de cerimônia e escritor. Em 2016, iniciou sua caminhada através do Slam Campeonato de Poesia Falada, vencendo a final estadual do campeonato em 2017 no Sesc Paládio e também em 2019. Representou Minas Gerais nas semifinais do Campeonato Nacional de Poesia em São Paulo, no Slam BR. Em 2018 e 2019, foi convidado para representar também nosso estado, no caso Minas Gerais, no Slam BNDES, na FLUP, Feira Literária de Poesias da Periferia, e é mestre de cerimônias do Slam das Manas. Jazz é autor dos zines Tudo Está Dentro e Coragem, e agora, em 2021, vai lançar seu livro Abaixo da Luz do Sol, pela editora Impressões de Minas. Entre suas diversas realizações está a performance Canto para Oxalá e também as realizações de oficinas para escolas com grupos de referência de professores da educação infantil. Já integrou a Roda BH de Poesia em 2 das suas edições, uma inclusive a gente estava junto, uma delas no Flip, junto com diversos artistas do país inteiro. Jazz é cofundador do podcast Do Fundo da Boca, juntamente com o poeta Wellington Sabino. Todo o trabalho de Jazz é pautado no amor, no poder da palavra e no axé. Bem-vindo, Axé! Jazz. Axé! Boa noite, minha gente. Boa noite a quem vem de fora, a quem vem de perto, mas principalmente a quem vem de dentro. É sobre isso. E agora com vocês, Bianca Manicongo, muito conhecida e também conhecida como Bichart, atriz, cantora e poeta. É bicampeã do Slam Estadual da Paraíba, indicada ao prêmio Sim São Paulo e como artista revelação do Woman Music Event em 2021. Bichart é a primeira mulher trans ganhadora do Festival de Música da Paraíba em 2020. Ela embala todes com seu rap, funk, etnopop e é reconhecida por sua voz marcante que canta e recita aquilo que vive, suas dores, anseios e paixões. Atualmente, a cantora se prepara para lançar seu primeiro álbum de estúdio, patrocinado pela Natura Musical. Bem-vinde, Bichart. Obrigada, minha gente, que delícia. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês. Já fiquei super emocionada com minhas músicas tocando aqui no começo, eu fico fingindo costume, mas eu fico passada. Então, assim, muito obrigada, sou super feliz de estar aqui com vocês. E isso aqui é um problema que eu já falei para minha produção, essa correção que eu vou fazer. Não é de vocês, é da minha equipe. Eu não sou a primeira mulher trans, eu sou a primeira travesti. A ser campeã do Festival de Música, porque a palavra travesti era marginalizada. Então, que me marginalizem, mas com um troféu na mão, por favor. Saca, Lival. Então, olha só, produção, alô, produção Bichart, tem que mudar o currículo. Eu já dei uma atualizada, eu disse, e aí, galera, mulheres? Girl Power, porra! Então vamos começar já nesse clima. E aí, só para lembrar, isso é um bate-papo mesmo, gente. Pode fazer pergunta, pode interagir. Vocês principalmente, tá? Podem fazer pergunta entre vocês, tudo mais. Eu vou começar com uma provocação, que é uma provocação que eu até fiz ontem também,
que é a gente sempre quer conhecer, né, assim, os artistas que estão aqui com a gente. E aí eu queria entender, para cada um de vocês, como foi, assim, que a palavra se tornou travessia na vida e nos processos criativos de vocês, entendendo, claro, que vocês são artistas plurais, trabalham com uma série de outras artes, como que, principalmente, a palavra enveredou, né, nessas corpas, nesses corpos, para chegar onde vocês chegaram hoje, nesse sucesso que são essas duas pessoas que estão aqui com a gente. Que provocação. Que provocação. Eu vou começar assim. Eu sempre costumo dizer, tem uma frase que às vezes eu até colocava nos meus releases, assim, que eu carrego muito forte comigo, que diz o seguinte: Ereni Orixá, a palavra é Orixá, né? Eu caminho junto com a minha ancestralidade em todo o trabalho poético que eu vou fazer, né? E uma coisa que eu falei até hoje no Instagram, assim, uma pessoa que ela caminha no mundo, no universo, sem identidade, ela é refém e sujeita a se tornar qualquer coisa que o universo queira que ela se torne, para além do seu real propósito, sabe? A palavra, ela chegou me dando identidade, né? Foi através, inclusive, de eu falar das coisas que eu não possuo, para eu possuir, se tornar material e realidade. Foi através das falas dos meus traumas também que a palavra fez a travessia para eu poder enxergar um lugar de cura, né? E, assim, quando se fala de palavra e palavra preta, né, Rafael, assim, eu sinto uma força muito grande mesmo, assim. Eu digo sempre que a palavra me salvou. E é engraçado demais que durante a minha infância, a minha adolescência, eu fui um jovem muito calado e muito silenciado. Não fui calado porque quis, sabe? Eu sempre queria comunicar com as pessoas, eu sempre queria dizer, sempre queria falar, né? Às vezes eu não sabia muito bem, mas eu não sentia o espaço para eu poder despertar minha identidade através da palavra, sabe? E aí, de repente, através do movimento do Islã, assim, não só, né, mas o reconhecimento mesmo da minha ancestralidade, assim. Quando eu larguei os meus cabelos lisos para trás, sabe? Larguei também a minha cisgeneridade para trás, e tudo isso através da palavra, né? Foi uma travessia mesmo. Então, assim como eu sinto a força, a regência natural da ancestralidade no meu corpo, na minha voz, na minha história, na minha cara, na minha pele, assim também eu sinto que a palavra, ela é um segundo orixá, sabe? Acompanhado, assim, daquilo que me rege, que me dá força para eu ser quem sou. Eu sinto que a palavra, ela essa segunda veia, assim, sabe? Ela corre no meu sangue. Eu digo que eu sem a palavra, e aí não a palavra só a fala, né? Mas o corpo que fala, né? O silêncio também que fala, a lágrima que cai também é a palavra, né? O corpo que dança também é a palavra, né? A voz que recita também é a palavra, os seus cabelos para o alto também é a palavra, né? O seu movimento curvo ao se falar também é palavra. Então, eu digo que foi muito no momento, assim, de eu precisar ser salvo mesmo, né? Às vezes as pessoas veem a gente e sabem muito pouco da nossa trajetória, mas quando eu estava lá na beirinha do abismo, na quebrada, que é uma realidade, assim, totalmente diferente do que as pessoas costumam saber e contemplar, sabe? Assim, a palavra me salvou do crime, velho, sabe? Isso é muito forte. E a palavra que eu digo é a identidade, é dizer que ela é orixá, porque ela tem um movimento de naturalidade em nós que é muito grande, né? E, assim, eu acredito que Bicharte também desfruta desse pensamento, assim, porque quando ouço também minha irmã falando, minha irmã recitando, pode ter uma poesia ali ou uma música de 5 minutos, de 4 minutos, de 3 minutos, mas eu consigo ver toda a identidade, toda a ancestralidade através da palavra, assim, né? Através de uma fala, de um silêncio, de um olhar, né? Acredito que desde o nascer, desde o silêncio até o nosso choro, quando a gente sai, né, que o médico dá aquele tapinha na bundinha da gente para falar: fala, menino, pelo amor de Deus, me dê um sinal de vida, né? Eu sinto que a palavra, ela é sinal de vida também, assim. A gente carrega ela no nosso corpo, é a nossa segunda cabeça. Eu digo que é a nossa segunda ori, assim. E acho que minha irmã também contempla disso.
Nossa, eu Bichard, não sei nem o que falar assim depois de Jazz, porque Jazz é um poeta que me emociona muito, você já tem noção, ele sabe disso. A gente se conheceu no Slam Brasil e, enfim, uma conexão surreal. Sou muito feliz de estar aqui, de te ver vivo também. É sobre as nossas vidas acima de qualquer coisa. Eu concordo sim, plenamente, sabe? A palavra ela possibilitou a minha existência e ela também evitou o meu apagamento. Né? E aí, quando eu falo sobre possibilitar a minha existência, é porque eu só consegui, de fato, entender o poder da palavra quando eu falo. E aí é como o Jazz fala, seja essa fala corporal, seja essa fala verbal, seja essa fala do nosso corpo mesmo, sabe? Dos nossos arrepios. Mas eu só consegui existir enquanto travesti, principalmente, depois em que eu consegui falar, usar a palavra. Eu acho que eu tenho uma outra interpretação também para a palavra. Eu acho a palavra ainda branca, porque quem nasce com o poder da palavra é a branquitude. E quando eu falo com o poder da palavra, é quem domina os dicionários, as universidades, é quem domina os grandes livros de poesias com maiores vendas nesse país. Então, a branquitude, a cisgeneridade, ela sempre teve a palavra. Nós, pessoas pretas e pessoas trans, quando a gente conhece, a gente consegue acessar a palavra, a gente entende a nossa existência. Eu cresci pensando que eu era uma criança viada, porque eu não tive acesso à palavra, eu não tive acesso à escuta, eu não tive acesso a afeto para poder dizer o que eu era e como eu era, qual era o meu jeitinho de falar, como eu me enxergava, com que roupa eu queria usar. Então, quando eu consigo ver a palavra e usar a palavra de fato para me expressar, eu consigo estar trazendo, sabe, a Bichard, a Bianca Manicongo e uma legião de travestis que foram assassinadas e mortas pelo Estado que é racista e transfóbico. Desde a Operação Tarântula, operação cuja matavam as minhas irmãs só por serem elas. Então, quando eu, Bia, consigo fazer uma poesia, quando eu consigo falar se quero, chega de me matar, eu estou pedindo socorro, eu consigo existir. Então, eu acho que por ela ser uma palavra ainda com esse domínio branco, a gente está sempre, sempre, sempre em uma luta contra essa palavra já existente, né? Contra essa palavra que é branca, que é cristã, que catequiza os povos originários, contra essa palavra que demoniza mulheres como eu e homens como Jazz e pessoas não binárias. Então, quando a gente toma posse dessa palavra, a gente consegue ser frente combativa, a gente consegue não mais ser senzala e virar um quilombo. E quando a gente vira quilombo, a Casa Grande cai, ela é destruída pelo poder da nossa palavra preta e ancestral. Então, a gente se empodera, a gente ressignifica e a gente derruba, inclusive, uma história colonialista que foi criada, que foi contada de uma forma totalmente errada. Então, eu acho que me atravessa quando eu começo a existir. Eu volto do Slam Brasil e eu digo, eu não sou essa pessoa. Eu sou Bianca Manicongo Mendes Moreira. Eu sou uma mulher, eu sou uma travesti. Eu sou uma travesti. Eu sou tudo aquilo que eles não conseguem entender, que eles desejam foder, mas que eles também querem matar. Eu sou o pecado. Eu sou o que eles chamam de Satanás e aberração. Eu sou o motivo pelo qual eles atravessam a rua. E isso tudo só acontece porque, de fato, eles ainda não foram atravessados pela minha palavra, sabe? E quando isso acontecer, gata, o babado vai ser de milhões, hein? Ai, eu te amo, mulher. Axé. Queria de axé. Axé. Ai, Rafa, posso comentar, fazer um adentro aqui à fala de Bichard, por favor? Senti algo fortíssimo, assim. Ai, Pode Mima, ir, quando pode você ir. traz quando você traz essa coisa da catequização, né, da palavra, principalmente porque é isso, né? A gente tem foi imposto mesmo na sociedade a gente sempre lembrar da palavra e ligar algo ao cristianismo, né? E ligar sempre à branquitude. Eu lembro uma vez, Bichard, que viraram para mim, Mima, quando eu lancei um zine de poesia e falaram assim, inclusive, se essa pessoa estiver aí vendo a live, meu amigo, não é ofensa não, tá? Mas assim, vou te falar o babado que aconteceu, que eu fiquei chateada. Demais. Viraram para mim e disseram o seguinte, Jazz, é muito melhor te ouvir do que te ler. Eu falei assim, uai, mas qual é o problema em me ler, né? Por que é melhor me ouvir? Porque, como o Bichard falou, as pessoas estão acostumadas a ver livro de gente branca, a ver palavra dentro da margem, sabe?
E marginalizar a minha palavra, para mim, hoje não é uma ofensa. Eu sou um cara trans, preto, favelado e marginal. Mas eu achei de muita audácia a pessoa virar para mim e falar que me ouvir é melhor do que me ler, sabe? Porque fica confortável para os seus ouvidos, né? Fica confortável para a sua interpretação, fica confortável para o seu dilema do que é oralidade, né? Porque é bom ler Drummond, é bom ler outros autores brancos e aí cisgêneros e que já estão contratados, como o Bichart disse, por outras editoras, né? E por que quando um poeta marginal da oralidade, que é a verdade, né? Eu estava pesquisando mais cedo sobre a palavra e aí eu achei uma etimologia do grego que diz que a palavra é verdade. Inclusive, a etimologia, o significado diz da verdade, né? E a oralidade de um poeta marginal, de uma vivência marginal, ela fere muito essas pessoas que estão aí acostumadas com as leituras brancas, acostumadas a aplaudir autores que, assim, cada um tem a sua poética, né? Cada um tem a sua diversidade, a sua vertente de fazer com que a sua palavra aconteça. Mas quando a gente vem com uma verdade, um texto, né, com estatística, com sagacidade, vem com chaga também, mas quando a gente fala, né, assim, não quer dizer que a gente não está ferido, mas apresentando uma possibilidade de nos curar também, sabe? A galera se ofende, porque não consegue compreender que essa palavra marginal, ela também está em ascensão, sabe? Ela também pode estar nos livros e nas livrarias, mas elas não se resumem ali. E é o costume mesmo da leitura branca, da leitura cis, e de não acreditar que em nós também está o poder da palavra, assim. E eu lembro que uma vez, Rafa, que eu fui comparado assim, no Islã, para a galera que já me viu recitar, falou assim, Jazz, você recita e parece um pastor falando. E aí eu falei assim, algumas pessoas acham essa comparação muito ruim, né? Assim, e depois eu fui pensar se quem dera, se eu conseguisse manipular, porque eles fazem uma manipulação através da palavra, né? Se eu conseguisse manipular a quantidade de pessoas que eles conseguem através da minha oralidade, da minha palavra. Se eu conseguisse convencer o boy de que ele é machista e que ele tem que parar com essa atitude, conseguisse convencer o transfóbico, né? E não num lugar eu sou responsável por mostrar para você o seu babado, não, sabe? Mas num lugar mesmo assim de em massa, movimentar isso em massa, como os pastores nas igrejas fazem, usando da palavra branca, catequizada, racista, né? Nas entrelinhas da Bíblia, para poder, inclusive, demonizar, como o Bichart disse, os nossos corpos, né? Quantas vezes eu não escutei argumento bíblico para querer justificar a transfobia? Né, assim. E aí, quando você vem com uma mesma palavra, com uma potência, né? E assim, trazendo a verdade, falando para esse sujeito aqui, meu filho, você está onde? Você está vivendo em que mundo? Né? Eu sou o motivo, eu sou o seu fracasso, como Bichart disse, e também, ao mesmo tempo, a sua vitória, a sua glória, e você não consegue contemplar isso. Né? Eu sou o motivo pelo qual você atravessa a rua, mas também sou o motivo pelo qual também o Brasil tem aí a grande estatística de consumo de pornografia trans, né? De pornografia travesti, assim. Então, minha irmã, Bichart, seguimos com essa oralidade em ritmo de cura, mas também como faca e adaga afiada, porque a gente não é obrigado a nada. A nada, assim. Então, o que eu desejo para nós é potência mesmo na oralidade, é muito axé mesmo, é muito poder, assim, e que atravesse e que corte como machado de dois gumes, como a palavra de Xangô mesmo, assim. É isso. Isso foi só o começo, hein, mulheres, galera? Nossa, galera, já começamos. Para lembrar, podem fazer perguntas, tá, gente? Inclusive, toda vez que podem ficar à vontade. E aí, gente, muita coisa, né? Vocês já começaram a macetar a ancestralidade, a palavra como segundo orixá. Isso é de uma divindade como poesia, que é incrível.
incrível, assim. E aí eu queria saber de vocês, porque está sendo difícil nos manter de pé diante de tanta atrocidade que esse país tem vivido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que em grandes crises se criam também grandes coisas, né? Assim, eu acho que existe uma força que a gente vai empurrando, porque se querem nos silenciar, se querem nos matar, a gente não vai ficar parado, a gente vai empurrar na mesma medida, ou às vezes até mais, para que isso aconteça, para que as nossas existências e as nossas palavras, nosso corpo, a nossa imagem, as nossas ideias, a nossa poesia continue caminhando. E aí eu queria entender assim, de vocês como tem sido essa trajetória em meio a tantas questões, assim, em meio a um país genocida, em meio, assim, genocida já éramos desde 1500, mas nesse momento de uma extrema-direita em ascensão e cada vez mais em ascensão, e uma pandemia e tudo isso, e a relação com a internet que vocês têm muito bem, assim, como que vocês têm criado as suas próprias armas de guerrilha? Olha, eu vou começar respondendo essa, mas aí antes de explicar como eu tenho criado essas armas de guerrilhas, eu quero só contar uma história. Assim. Uma vez eu vi uma travesti em São Paulo, na rua, uma travesti preta, ela estava em situação de vulnerabilidade, e ela me pediu dinheiro, e aí eu falei, eu não tenho grana, velho, mas se você quiser comer, a gente vai ali, você come. E ela fez, não, irmã, não vou mentir para você, não quero comer. Eu quero cheirar cocaína. Eu quero meu pó. Se eu não cheirar pó, eu vou passar mal. Eu preciso cheirar pó. E aí, naquele dia, eu fiquei extremamente embargada, destruída, assim, porque eu comecei a entender quantas das minhas não tiveram outras alternativas a não ser a morte, sabe? Quantas das minhas não tiveram outras perspectivas de vida? A gente está falando de vida, e vida com qualidade, vida em abundância, sabe? E quantas das minhas não tiveram essa perspectiva de estar viva, de continuar proclamando viva? E eu fiz um pacto comigo mesma, naquele dia, que nunca na minha vida, e nem na vida das que eu pudesse, a droga seria a nossa destruição. Porque essas drogas, elas foram criadas justamente para fazer um extermínio com a nossa população. Porque quem acessa esse tipo de droga somos nós, travestis, pessoas pretas, quem adoece, quem entra em depressão, quem morre, somos nós. Quem é assassinada por não pagar a dívida de cocaína, somos nós. E ali naquele dia eu decretei para a minha vida, para a minha existência, que o quanto de vida eu tivesse, eu proclamaria vida para as minhas. Eu criaria outras alternativas, outras formas de viver que não fosse a morte e a decadência. E isso não é um texto bonito acadêmico, porque nem no Enem eu tive a oportunidade de passar. Mas a minha arte ela é muito para além daquelas universidades e dessas salas brancas. A minha arte é para tocar as minhas. A gente está em 2021, a gente não tem mais tempo nenhum da gente estar brincando de ser militante, brincando de ser poeta, brincando de ser resistência, brincando de ser travesti. A gente não tem mais como, né? É sério, né, minha irmã? É muito sério. sério, a gente tá morrendo, porra. Tipo assim, caramba, em Recife, uma travesti foi queimada viva. Há pouco tempo, uma travesti em Recife, no Cais, foi queimada viva. Aqui em João Pessoa, uma travesti de 16 anos, semana passada, foi assassinada paulada. E aí, velho? O que a gente vai fazer em relação a isso? A gente vai ficar fazendo hashtag pessoas trans importam? A gente vai ficar dentro da universidade fazendo TCC de travesti? Ou a gente vai fazer alguma provocação para que a travesti esteja fazendo o TCC dela? O que a gente vai fazer? Então, eu acho que a internet é, para mim, uma ponte de transformação. Eu não quero a minha arte dentro das universidades federais sendo vista e consumida pela branquitude somente. Eu faço para elas também, porque a gente já combinou de parar de morrer. Mas eles não combinaram de parar de nos matar. Então, isso, para mim, é uma coisa muito séria. Mas eu quero que, principalmente, as minhas me escutem, sabe? Eu quero que as minhas meninas, uma travesti que está ali, fazendo um programa, numa situação de vulnerabilidade, e não por escolha, porque quando a gente escolhe ser prostituta, tá tudo bem, a gente também tem esse direito, mas muitas vezes a gente não tem escolha, a gente é obrigada a estar nas ruas, a gente é expulsa de casa. Então, eu quero que essa trava, que está lá, tentando fazer um programa para
poder comprar um pó. Abra o Instagram e veja a Bichat dizendo que nós vamos ficar vivas, que nós vamos ser doutoras, que se eles criam a gente na rua, a gente vai ser a própria literatura. Porque eu acho que só dessa forma, agindo, fazendo um trabalho de base, a gente consegue erradicar a transfobia, a gente consegue continuar viva, a gente consegue não ter uma data limite de sobrevivência. O país, esse Brasil, esse país, a gente tem data limite para sobreviver, travesti não passa dos 35 anos, sabe? Então, tipo assim, aí, gata, o que a gente pode fazer? Então, eu acho que a internet, para mim, foi a forma que eu encontrei de quebrar essa bolha e não só comercializando o meu trabalho, porque é claro que a gente também precisa ganhar grana, a gente precisa estar acessando esses mainstreams, mas para além da comercialização, da existência, da vida, e da vida em plenitude, sabe? E da vida com 3 refeições, pelo menos, no dia. E da vida com um abraço. E da vida com tratamento, com acompanhamento para poder se harmonizar. Uma vida em que as nossas possam querer ser escritoras, como o Jazz disse. Uma vida para que as nossas possam enxergar um fim na velhice. Que a gente consiga ter o direito de envelhecer, sabe? Que a gente consiga envelhecer, que a gente consiga ter netos. E a única forma que eu encontrei de tentar envelhecer nesse país foi a internet. Foi tentando entrar em outros lugares. Foi tentando fazer com que minha mãe olhasse para mim e ansiasse ter outra filha travesti. Quando a gente fala sobre travesti, as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. A gente é o tempo todo vista como um bicho, ou como que tem que ser forte o tempo todo. E eu cansei, eu não aguentava mais, assim. Não aguentava mais tudo isso. Eu só queria, às vezes, sei lá, ficar tranquila, sabe? Sair e ter a certeza que eu vou voltar para casa. Que eu não vou passar por uma transfobia. Que eu não vou passar por uma chacota. Então, eu fiz isso por mim também, sabe? Eu usei a internet por mim também, porque eu quero que a minha mãe tenha netas. Quero que a minha mãe que eu possa envelhecer e cuidar da minha mãe. Sabe? Que a minha mãe tenha o direito, pelo menos, de não chorar a minha morte, sabe? Que a minha mãe é uma mulher preta, que ela consiga não chorar a minha morte. Que ela consiga ir para as premiações que eu vou receber. Que ela consiga me assistir no Multishow. Que ela consiga ver meus álbuns bombando. Que ela consiga ver eu sendo a primeira mulher da minha família a escrever um livro, mesmo sem estar dentro da universidade. E que nós possamos ver existência. Ficar viva. É isso que eu acredito. Vou respirar. Uma respirada também. Bichart, eu passo pelo o ponto. Eu escrevi um texto durante a pandemia e eu passei muitos processos durante a pandemia que foram muito pesados, sabe? Tanto em relação à minha transição, à minha sexualidade, à minha masculinidade, sabe? Também. E eu lembro que ficou muito em xeque, né? Aquela música do Emicida, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu não, né? E eu lembro que eu escrevi uma afronta assim para Belchior. Eu falei, aí tem uma poesia minha que no final eu falo o seguinte: Belchior, eu já morri faz tempo. O que eu quero agora é viver. Não é bonito resistir. Não é bonito desejar o fim, ainda que seja o que nos mantém, né, a resistência. Mas olha o quanto que é sem respiro. Olha o quanto que é sobreviver, né, para além de viver, assim. Então eu comecei a almejar a vida mesmo. E quando você fala para mim assim de base, eu vou lembrar da minha favela, sabe? Eu tô com um amigo meu trans, preto, preso. No dia, ele estava junto comigo,
E a única pessoa que falou, que foi lá na minha favela, no território, que falou para ele de ancestralidade, de transmasculinidade, foi eu. Né? E eu ainda falo assim, nossa, se eu não chego a tempo, ele estava morto. Se eu não tenho urgência em ir ao encontro dos meus, ele não estava lá, sabe? Ele não estava presente, assim como também eu não estaria. E ao contrário do que as pessoas pensam demais, porque às vezes vê a gente na mídia, na internet, nos slams, nos palcos, né? Foi dentro da minha favela que eu digo que eu fui agraciado mesmo pelos orixás de ter encontrado a minha ancestralidade dentro do meu território e sem perder o contato com o meu vizinho, com a minha vizinha, com os meus colegas de escola. Então, hoje eu tenho a possibilidade de intervir nas situações de conflito dentro do meu território, quando eu vejo um bofe batendo na mina, no beco, e mesmo que esse discurso lá de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Eu posso entrar com qualquer argumento dentro da minha quebrada e impedir isso de acontecer. Quem é mais próximo de mim aqui no morro, na minha quebrada, sabe o quanto que a minha vivência dentro da minha quebrada é muito importante. E eu fui dar valor para isso depois, muito depois, que a gente demora, a gente custa um tempo ainda para enxergar o nosso território, o quanto que ele é chagado, sabe? O quanto que ele é ferido, e o quanto que esse território também é nosso corpo, né? Esse território corpo e esse território matéria, concreto. E às vezes a galera fala de tanta hashtag machismo, feminismo e tantas outras coisas, e enquanto isso, aonde que é a raiz mesmo dos frutos, você pode perceber, a maioria das transfobias, por exemplo, que eu já sofri, a maioria das agressões que eu já sofri, não foram por pessoas que estavam, por exemplo, morando na Savassi, sabe? Porque eu nem frequento esse território. Savassi é um bairro daqui, tipo assim, classe média bosta, de merda, que, enfim, a maioria das pessoas são brancas, pessoas cisgêneras que frequentam e que moram lá. E aí, no meu território, eu vivencio isso, sabe? Então, eu voltei para o meu território assim que eu descobri que eu fui salvo, sabe? Falei, poxa vida, eu descobri possibilidade de vida, eu posso ser poeta, sou escritor, sou mestre de cerimônia e eu sou redutor de danos. Você falou da travesti que lhe pediu um dinheirinho para cheirar o padê. Paralelo ao meu trampo de poesia, eu fiquei ralando por muito tempo, fazendo trabalho de campo no território. Assim. Para quem não sabe, eu dediquei minha vida 2 anos a uma fraternidade franciscana. E foi o meu primeiro contato com corpos trans. Foi na rua, foi com as gatas na rua. Foi entrando dentro dos puteiros, com as profissionais do sexo. Eu levava camisinha para elas, a gente levava para fazer testagem. E aí, falando da redução de danos, essa história da droga sobre o corpo preto e o corpo trans, a gente precisa muito, mas de muita delicadeza para lidar com esse assunto, assim, porque é extremamente sensível, é extremamente machucado, é extremamente machucado. Quantas vezes eu não socorri travesti dentro do puteiro porque estava dando crise de abstinência da droga? E aí, o proibicionismo é o caminho também, sabe? O dano que ela reduz através da droga, da sua própria identidade, da sua própria autonomia de ser e de agir, inclusive para ficar acordada, para se defender do boy que transa sem camisinha e quer carimbar essa travesti com HIV, sabe? E a maioria dos corpos trans que eu atendi, tanto profissionais do sexo, quanto também cheguei a atender homens trans, mas foi muito, muito raro, né? Muito raro. A droga sempre foi uma questão. E sempre foi também, às vezes, um instrumento de segurança para ela se manter viva e acordada, mas prejudicial, né? Porque depois, para quem tem o uso aí da cocaína, depois vem a rebordose, que é a depressão, que é a vontade do suicídio. Exatamente. Né? Desculpa, Jess, mas é só um adendo mesmo. Assim, eu acho que é esse o momento que é o momento mais delicado. Assim. É o momento mais frágil, e eu acho que é o momento em que as nossas existências fazem total sentido. É o momento que a gente precisa intervir. O vício é um problema de saúde pública, a gente não é proibir o babado. A gente tem que falar sobre as faltas de acessos que as pessoas têm e por que elas estão lá. Né? A gente sabe também que, às vezes, as mulheres trans, às vezes, assim, numa maioria das vezes, as mulheres trans e travestis, elas são expulsas de casa
né? E aí, quando eu falo sobre a prostituição naquela outra fala, é justamente por isso, porque a gente não tem uma outra alternativa. E acaba que a droga também vira nossa última alternativa. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá, tá dizendo, poxa, tanta coisa para fazer, vai cheirar pó? Ou a gente vai tentar ajudar essa gata de alguma forma, Sim. sabe? Porque é uma coisa que me incomoda muito também, e que eu já critiquei bastante os slams, inclusive. Eu não acho que os slams têm que estar dentro dos SESC somente. Quando a gente fala, por exemplo, de São Paulo, né? A gente tem que estar na rua, a gente tem que estar nos lugares em que as prostitutas estão, em que as travestis estão, a gente tem que estar no lugar em que a galera viciada está, porque é a nossa palavra que pode libertar tudo isso. Porque o Estado está cagando, quer que a gente morra, quer que a gente continue sem alternativa, sem opção, que a gente faça aquilo que eles querem que a gente faça, por isso que até os 35 anos. E aí eles vão criando formas de matar a gente, sabe? Seja a gente tendo a nossa própria existência, seja a cocaína, seja a pedra, e seja outras drogas que foi criada para que a gente se mate. Ou seja, que eles concluam esse processo de extermínio, ó, que vem há um tempão. Então, eu acho que é nesse momento que é o momento mais delicado que a gente precisa pensar enquanto quilombo mesmo, enquanto rede, e rede que se liga mesmo, sabe? Rede que está ligada a todos os pontos para poder resgatar, sabe, os peixes desse mar. Então, a gente precisa começar a se articular e pensar nesse momento como rede. Sim, sim. E, assim, toda oportunidade, minha irmã, que eu tive enquanto eu andava nas malocas, hoje eu continuo trabalhando com população em situação de rua, mas é no equipamento, e aí precisamos falar de saúde mental, né? É um equipamento de saúde mental, precisamos falar de redução de danos em saúde mental e para usuário de álcool e outras drogas, e aí, nesse recorte mesmo das travestis, dos homens trans, sabe? Das profissionais do sexo. E, assim, mas é muito fácil, sabe? A gente falar disso enquanto a gente está no palco do Sesc, hashtag fora não sei quem, fora não sei o quê, mas, enquanto isso, o gueto que está na rua, ele perece. Ele perece de forma maçante. E, às vezes, quando a gente está na nossa mesa do bar, tomando nossa cervejinha, que chega alguém pedindo para a gente uma moeda, eu já reparei, as mesmas pessoas que levantam essas bandeiras são as mesmas que não conseguem olhar na cara e dizer: ei, querido, boa noite. Eu preciso olhar para você e despertar em você a autonomia de falar: olha, você pode me dar uma boa noite, viu? Você é gente, você é humano também. Tiraram tudo, absolutamente tudo, dessa galera, sabe? E aí, quando você arranca a identidade, que é o que a gente estava falando há tempo atrás, quando você arranca a identidade, você arranca a autonomia desse corpo, dessa corpa, você arranca a sua identidade, a sua ancestralidade, e aí você é só um corpo no mundo. E a gente sabe que a gente não é só um corpo no mundo. A gente tem cabeça, a gente tem ori, né? Então, assim, todos os esforços possíveis para... Então, o que me ajuda, Rafa, inclusive a viver, a continuar a minha caminhada, inclusive quando eu me sinto morto, é essa frase que eu sempre digo: eu já morri faz tempo, que eu quero agora é viver, mas é quando eu olho que existe um dos meus ainda acorrentado. Então, eu tenho muito ainda para fazer aqui. Quando tem algum dos meus ainda que a sua identidade ainda não veio à tona porque está acorrentado em todos os preconceitos e tudo que passa nesse mundo, sabe? Eu ainda tenho muito a fazer aqui. E, assim, um salve muito forte à população trans e preta, que é redutora de danos e redutor de danos. Brisa, a gente deve conhecer, @Brisa de Vênus. Louise, que está aqui, que mandou um salve: eu também te amo, meu amor. Louise também trabalha com população vulnerável, sabe? E é voltar para a base. É na base que a gente vai mudar toda a estrutura, né? A estrutura é a base, inclusive. Né? Assim, então, enquanto houver alguém dos meus que precisa se levantar, despertar sua autonomia, sua identidade, eu ainda tenho muito para viver aqui. E é isso que me dá fôlego de vida. Isso que me dá vontade de viver. Gente, muito obrigado, tá? Isso aí, então aqui com a cabeça desde ontem, hoje ainda acompanhando toda essa junção desse corpo com a palavra, com as nossas existências, com essa sobrevivência, né, tendo que sobreviver de formas muito vulneráveis, de uma forma que a gente está cansada já. E é isso, assim,
Só fazendo esse comentário também e falando que o chat caiu rapidinho, mas está tentando voltar, tá ligando lá o Wi-Fi, que ela tá lá, avisou a gente que tá com problema de internet, mas está retornando. Mas enquanto ela está retornando, eu acho que teve uma fala, teve uma palavra que a gente pouco fala, assim, que é afeto, sabe? Dentro das possibilidades de existência. E aí eu peço até licença a Níquere, mas tem um lugar de afeto que da nossa vivência, da nossa relação com o Nick, tanto no trabalho quanto, né, abrindo a própria casa, com a família dela nos recebendo, fazendo churrasco, ou nos recebendo até levando o Nick na porta, sempre quando a gente vai viajar ou vai apresentar, a Dona Mônica vai lá na porta e agradece, e é um afeto, é tão bonito isso, assim, de poder vivenciar isso também dos afetos, né, com pessoas que estão entre nós. Então, como é que a gente também, sei lá, pensa um pouco sobre os afetos nesse momento que passou de tanta distância do presente, do encontro, do contato, mas e como sobreviver com os afetos que às vezes são tão precários, ou afetos que às vezes são inexistentes, e onde encontrar as possibilidades desses afetos que sejam tanto na palavra, que seja na arte, que seja na criatividade, nos processos que cada pessoa costuma fazer. Richard, acho que retornou. Como é que é isso? Eu tinha falado no início que eu estava na casa da minha mãe, né? E a internet aqui tá um pouco ruim. Aí se eu cair, não se preocupe que eu tô tentando voltar. Tá tudo bem, meu amor, tudo bem. O Thales acabou de lançar uma provocação que é pensar sobre afetos, assim, como que a gente consegue, através dos nossos convívios, né, através da nossa arte, através dessas relações que a gente vai estabelecendo, dessas conexões, desses aquilombamentos que a gente vai fazendo, como que isso é para vocês também, assim, como que é esse campo de resistência e de permanência dentro do que a gente do que a gente vive, do que a gente se propõe a fazer, seja na nossa casa, na nossa vida, enquanto a poesia leva também a criação de novas redes, né? Bastante, assim, eu tenho... Quando eu falei para vocês sobre aquela decisão de tentar criando outras alternativas de vida, eu também tive que traçar outras formas para que eu não fosse a da vez, sabe? Para que eu não fosse a estatística do ano, do dia, do estado. Então, eu fui criando também uma rede de proteção, sabe? Eu acho que uma coisa que Jazz fala é muito significativo para mim, quando ele fala da questão do afeto e da rede, da importância do trabalho e da pessoa que ele é dentro da quebrada dele, né? E aí é muito isso, assim, né? A gente, enquanto movimento preto, a gente fala muito de Dandara, de Zumbi, de Aquatunes, e a gente sabe que é a nossa ancestralidade. Mas e a nossa ancestralidade palpável? Aquela ancestralidade que eu toco, que eu posso abraçar, que eu posso ver. E isso também, para mim, foi um start na minha transição. Quando eu comecei minha transição, eu comecei a entender que, para além de Dandara e Zumbi, eu tenho a minha mãe, sabe? Eu tenho minhas tias, que são mulheres pretas que estão vivas. Eu tenho as minhas vizinhas, sabe? Eu tenho uma rede de travestis e amigas que são artistas, não artistas, mas que estão vivas, sabe? E aí eu fui tentando criar outras formas de demonstrar esse afeto, porque eu sinto esse afeto, né? E eu acho que não é justo com a nossa história, com a gente não dar flores em vida, parece clichê, né? Mas a gente não dar flores em vidas para as nossas. Não é justo com a nossa existência a gente não dizer o quanto a gente ama uma travesti, sabe? Não sei quantas pessoas exatamente a gente está aqui, mas essa pergunta é no geral mesmo. Você teria coragem de amar uma travesti, pegar na mão dela, sabe? De assumir esse BO? Porque esse país não é o país que mais mata travesti por brincadeira e por estatística e por status. É por sangue, e muito sangue. Então, assim, você se garante segurar na mão de uma travesti de verdade? Você é uma mulher o suficiente? Você é um homem o suficiente para amar um homem trans? Você se garante nisso? Então, assim, a gente acaba tendo que abrir os nossos olhos e entender quem está do nosso lado, sabe? Eu sinto esse amor da minha mãe, eu sinto esse amor das minhas mães travestis, das minhas amigas, então eu quero que elas sintam também, porque é isso que Jazz falou também no início da nossa conversa. Às vezes, a gente cansa de resistir.
Às vezes a gente está realmente muito cansada, sabe? Eu estou cansada de ser chamada só para falar das minhas dores, sabe? Eu estou cansada de somente ter que falar porque esse país é o país que mais... Ah, me chama para falar de música, me chama para falar, sabe? Isso aqui que eu falo é para o geral mesmo, assim, é para o mundo. Me chama para falar de uma receita de bolo de milho que eu sou ótima, sabe? Me chama para fazer uma feijoada. Não vai me chamar só para estar falando porque eu quero ficar viva, sabe? Então, assim como eu sinto esse acalento, eu quero ser esse acalento. Então, acaba que eu fui criando essa rede de proteção para mim e para proteger quem eu amo e tentar demonstrar esse amor de alguma forma, assim, né? Um homem preto, um homem trans, só recebe flores quando morre, né? E existe um estudo que comprova que homens pretos e homens trans não recebem flores em vidas. Porque aí já não tem paciência, já cansou, sabe? Então, agressiva. É agressiva. Nossa, que travesti agressiva, que travesti complicada. E aí a gente precisa começar a entender também o que causa essa travesti ser dessa forma. Qual é a postura que essa travesti teve durante a infância, durante a vida? Por que ela tem que ter essa postura? E aí, por a gente ter que sempre estar sendo tão forte, ter que ficar sempre ligada para poder ficar viva, a gente esquece de amar e de ser amada. E amada de verdade. Por a gente ser um corpo preto e trans e travesti, a gente se contenta com a migalha, a gente se contenta com aquele amor pequenininho, a gente se contenta com aquele beijo mal dado, com aquele sexo mal feito, porque a gente tem medo de não ser assumida de novo. A gente tem medo de não ser amada, mesmo que tão pequeno. E aí é por isso que a gente precisa se amar e se ter, e se tocar, e se beijar, e se dar flores, e sabe dizer, caramba, irmão, como você tá linda. É por isso que a gente tem que criar essa rede de proteção. Porque não é somente para proteger quem nós somos, mas é para blindar os nossos corações da cisgeneridade, da branquitude. Entendeu? Então, acho que é isso, assim, esses afetos que a gente precisa estar ligada, atenta e receptiva. E, claro, muito disposta a dar também. Até porque dar é muito bom, né, gente? É maravilha. Olha, eu pego a fala de minha irmã e só completo mesmo, assim. Eu lembro que esses dias eu fiz uma reflexão no Instagram, baseado numa história de Xangô. E, assim, Xangô, para mim, ele é sinônimo muito de justiça, mas também muito de amor. Xangô que me ensinou a ser amado de verdade, sabe? Virou para mim e falou assim, para de justificar o seu próprio amor para o outro, para que o outro entenda e te valorize. Para com isso. Porque enquanto você ficar fazendo esse movimento, você vai aceitar você vai mendigar qualquer amor. Qualquer um que lhe olhar e lhe mandar um beijo de longe, tu não vai nem perceber que está te sexualizando. Tu não vai nem perceber porque você está tão com medo de não ser amado, você está tão com medo de andar por aí com a identidade do seu próprio amor e seguro de si, mesmo a gente não estando tão assim, né, minha irmã? Mesmo a gente não estando tão assim, a gente tem as nossas seguranças, as nossas disforias, as nossas euforias também, né? Mas Xangô que me ensinou que, através da justiça, eu consigo me amar de verdade e ser justo comigo. Não mendigar qualquer amor, não aceitar qualquer migalha, sabe? E aí assim, afeto e afeto para quem, né? Tem umas pessoas que chegam na gente, assim, justamente com esse discurso, né, Bicharte? Assim, fale um pouco da sua dor, diga para mim. E aí, tentando amar nesse veludo, nessa capa tão falsa, e acha que a gente não está vendo. Acha que a gente não está percebendo. Por isso que toda vez, antes, inclusive, não só relação amorosa, mas nas minhas relações no geral, sabe? Eu peço muito que Xangô esteja à minha frente, sabe? Que ele me mostre a justiça desse afeto. É o justo mesmo, o verdadeiro desse afeto, sabe? O machado de dois gumes, assim, dos dois lados, para que eu, sendo amado de verdade e andando por aí com a minha identidade de amor, eu consiga identificar o que dentro da minha ancestralidade, do meu amor e das minhas chagas também, o tipo de amor que eu não mereço e que eu não aceito receber mais. A gente não só aprender a se amar, mas aprender a ser amado de verdade. Aprender a ser amado é muito, muito importante, porque senão a gente mendiga qualquer amor. Eu lembro, tem é isso, né? Eu tento, não é ressignificar, mas eu acho que
a palavra, ela é preta, né? A palavra, a partir do momento que ela está na minha boca, ela não é branca mais, ela é preta. Né, minha irmã? A gente está nesse babado. E aí tem um canto, quem aí já foi de igreja evangélica, do reteteco, deve ter ouvido, mas é um canto que eu mudo o final da frase dele e eu trago ele comigo até hoje. E assim, é para mim o que eu sinto assim como o meu afeto, sabe? É o que me ensina a contemplar esses corpos também que Bichart falou ao meu redor, sabe? O afeto do meu pai, a maneira com que meu pai, com todas as questões dele. Meu pai não teve amor, meu pai era uma pessoa com deficiência, vindo do interior de Teoflotone, senhor, sabe? Que não recebeu afeto. E a maneira do meu pai de demonstrar afeto para mim, ele não fala um mas ele deixa, por exemplo, um pão de queijo todo dia de manhã para eu tomar café. E fala assim, deixei lá. E ele sai com fome. Ele sai com fome, ele sai sem o seu café, né? Mas aí eu me recordo assim, muito desse canto, desse trecho, que diz o seguinte, assim, não sei se vai dar para me ouvir bem, mas é um mantra. Eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se vem e vou, num só lugar estou, guardada em meu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se venho e vou, num só lugar estou, guardado em meu amor, meu próprio amor. Só o nosso próprio amor, eu acredito que é um lugar muito seguro, sabe? Jamais ser amado, porque só a gente sabe das nossas chagas, minha irmã. Só a gente sabe aonde a gente se sente real, assim, acolhido. Para além dos discursos, né? Inclusive, assim, dessa naturalização de falar mesmo de afeto também, assim, dessa romantização sobre o afeto também. O afeto, ele afeta, nem sempre ele é bonito, nem sempre ele é romântico, né? Mas é coisa de identidade mesmo. É isso. Eu te amo. Amores, olha, a gente já está quase chegando ao final, assim, para a gente não passar muito do tempo combinado. Eu queria saber se tem alguém que quer perguntar alguma coisa, porque senão eu vou fazer aqui uma última provocação, que, vamos ver, 10, 9, é o tempo de manifestar, gente, manifesta, igreja. Não? Ok. Eu queria, na verdade, assim, a gente fez isso no Chá das Primas e eu achei que foi interessante, assim, se existe alguma pergunta ou alguma provocação que você, Jazz, possa fazer para Bichart, para você, sabe, assim, alguma pergunta ou alguma colocação ou qualquer coisa que possa ser respondida com algum dos trabalhos que vocês já fizeram, com algum poema, com alguma música, com alguma fala, ou que possa ser criado aqui agora, mas que vocês possam se afetar nesse sentido de afetar mesmo. Ai, gente, essa parte eu não ensaiei. Nossa, eu também não. É para improvisar. Eu vou perguntar, na verdade, assim, é uma coisa que eu tenho muito medo, sabe? Eu tenho vários medos. Eu, Bia, tenho muitos medos. E aí eu tenho muito medo até de quando a pessoa vai me perguntar, Bia, qual é o seu maior medo? E aí, porque eu fico confusa, eu fico nervosa, eu fico atrevida, eu fico descompensada. E aí, eu acho que eu queria muito entender, sabe, amigo, assim, porque o medo, para mim, eu tenho algumas interpretações também. A gente tem medo de coisas que a gente nunca viu, a gente tem medo de coisas que a gente já viu, e a gente tem muito medo de se conhecer também, sabe? De entender tudo que se passa dentro do nosso corpo, da nossa cabeça. Então, eu queria saber se você já se conhece, ou se você tem medo de se conhecer, Jazz. Nossa, eu tenho muito medo.
O autoconhecimento, ele é absurdo. É necessário ter muita coragem para conhecer o medo, que a gente tem que se conhecer, né? Eu tenho muito medo, meu amor, muito. E porque é isso, né? Quando a gente está nesse conhecimento da gente, assim, tem as coisas maravilhosas que a gente descobre de nós, né? Que nem eu me descobri e falei, porra, verdade, eu sou um poeta incrível, mas custei e tive medo para assumir isso. Inclusive, por medo de alguém virar para mim e falar, soberbo você. E deu não conseguir lidar com isso se eu realmente for soberbo. Se eu realmente tiver um orgulho que não seja saudável sobre isso, sabe? Mas eu acho que o medo, ele é também o que encaminha a coragem, sabe? Eu acho que o entendimento, inclusive, da coragem, a potência da coragem está no medo. E nem, por exemplo, esses dias eu estava querendo escolher uma tatu para fazer, e para quem não sabe, eu tenho fobia de cobra. Mas não é fobia de eu passar mal e etc. Mas é um temor, que é diferente de medo, né? O medo, você se esconde, né? O temor, você respeita. E aí eu senti um temor. Eu falei, você quer saber o seguinte? Eu vou tatuar uma cobra nas minhas costas. Porque o medo, ele tem que estar sempre atrás de mim. Se ele estiver na minha frente, fecha os meus olhos de eu enxergar um pouco da coragem, né? E a minha coragem sempre à minha frente. Mas assim, minha irmã, eu tenho muito medo de me conhecer. E eu tenho muito medo também que as pessoas me conheçam e não gostem de mim. Sabe? Isso é algo que eu sei que é uma chaga, assim, é uma chaga, uma ferida, acho que de todos nós, mas uma ferida muito, assim, da gente que é preto, sabe? Da gente que é trans também. De achar que a gente é estranho, de achar que existe uma linguagem de sinais para se comunicar, para falar com a gente, para contextualizar, né? Naturalizar os nossos corpos, assim. Eu tenho muito medo. Tenho sim. E de me conhecer mesmo. Mas é uma busca que, se eu quero, inclusive, continuar nesse resgate dos meus, inclusive, de trazer o conhecimento do outro, dele mesmo, eu preciso continuar me conhecendo, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Não tem como. Eu querer despertar o autoconhecimento, porque eu falo muito isso na minha arte, né? Eu faço a minha arte para despertar nas pessoas autonomia, identidade ancestral, sabe? Se reconhecer preto, sabe? Se reconhecer poeta, se reconhecer músico e tantas outras coisas, né? É pautado em cima disso. Então, se eu parar no meu processo de autoconhecimento, mesmo com todo medo, a minha arte também, ela para. Ela fica estagnada, porque é tudo que sou também, né? Assim. Sim. E minha irmã, eu acho que assim, né? Eu quero, não sei se é perguntar, mas você falou que tem vários medos, né? Também. Como que você lidar com isso, Bicharte? Como que você lidar com medo? Com muito medo, aquela. Assim, muito medo. Eu fico sempre, eu acho que... Ai, que raiva, por que eu fiz essa pergunta, né? Porque aí tu deu uma revolta aqui em tudo e eu que lasquei. Mas eu acho que eu lido de formas perigosas também, sabe? Eu tenho uma música que vai sair no meu álbum novo, que fala assim, nasci travesti, me tornei raivosa para me defender. E eu nunca tinha prestado atenção no que eu tinha escrito. Meu namorado prestou atenção, que ele é um cara trans também. E aí ele trouxe para mim essa fala, e aí eu fui reouvir minha música e eu entendi ali que eu lido com os meus medos através da arte. Eu escrevo. Eu acho que eu tenho ali a possibilidade de ressignificar esse medo. Quando eu tenho medo de não ser amada, eu escrevo sobre amor. Quando eu tenho medo de não ser respeitada, eu escrevo sobre respeito. Isso é uma coisa que eu demorei muito para perceber, sabe? Que eu fazia, já era muito natural. E é os orixás, né, gata? Coisa ancestral não se explica, se sente. E eu tenho muita certeza, não acho, em relação a isso, mas que Oxóssi me deu essa oportunidade de conseguir escrever quando eu estou com medo. Porque Oxóssi é caçador e de uma flecha só. E quando eu escrevo para mostrar para mim mesma, mesmo que eu perceba, se uma outra pessoa me mostrar, mas que eu perceba, que eu, de alguma forma, consegui desestimular e desativar esse medo. Eu tinha muito medo de ser refém de um amor, sabe? Eu tinha muito medo de ficar
por não ter sido amada, por não ter sido desejada na adolescência, na infância, como a maioria das pessoas brancas e cisgêneras, eu sempre tive medo do amor, né? Do que o amor trazia. Eu tive medo de me sentir amada. E aí eu comecei a escrever sobre amar. E acho que foi quando eu consegui destravar minha mente para entender que está tudo bem com o meu corpo e em ser amada. Então, é uma estratégia de fuga, é um caminho de fuga, sabe? São os caminhos que eu traço para poder conseguir, de alguma forma, dizer assim, ó, cara... Porque o medo é um homem, a gente sabe também que o medo é um cara, né? Um cara branco, chato pra caralho, bolsominion. Então, assim, eu olho bem para ele e digo, meu amor, aqui você não tem vez, aqui você não tem vez. Eu vou escrever sobre o que você tá me deixando nervosa e eu vou te deixar nervosa com o sucesso que essa música e que essa poesia vai fazer, otário. Aí, assim, a gente vai tentando criar essas formas de respirar e ficar viva, sabe, amigo? E isso é uma energia totalmente de transmutação, viu? É muita transmutação, meu amor. Ao mesmo tempo que a gente é ferido e chagado, a gente está cuspindo cura para todo lado. Isso é muito forte, Bicharte. Isso é muito forte. Ai, axé, você é muito forte também. Assim, gente, é sério, assim, eu você, fico super arrepiada quando eu escuto jazz. É muito bom, acho que eu estava muito precisando desse nosso chazinho. Esse chá combina super com esse bolo que você falou, tá? Eu quero saber dessa receita. Vem aí! Depois também. Meus amores, olha, gente, sem lá, não tem nem o que dizer. Eu acho que quem teve aqui, quem vai poder ter a oportunidade de ouvir, de ver esse chá, assim, vai ficar tão emocionado quanto a gente. Tem uma coisa que você fala, Bichart, que é importante assim para a gente também na Trodeceu, porque a gente também sempre, durante muito tempo, foi procurado para falar das mesmas coisas, sabe? Tem uma fala da Grace no Espetáculo Preto que ela fala sempre me chamam para falar da mesma coisa, saca? Tipo, não, a gente é muito mais do que isso, saca? É óbvio que a nossa luta, tudo isso que a gente carrega com a gente, faz com que o nosso teatro, a nossa dança, a nossa palavra, o nosso corpo, seja isso que é. Afinal de contas, a gente não vai abandonar isso. Já quiseram que a gente abandonasse, e hoje a gente está cada vez mais falando que não, e isso é muito forte na sua música, na sua palavra, na palavra de jazz, na força que vocês têm, saca? E eu acho que eu me sinto assim, eu acho que eu vou sonhar hoje com a força de tudo que eu acredito em coisas incríveis. Estava precisando desse momento assim acontecer, porque é vida, sabe? Assim, é como diz o jazz, é afeto que afeta, que move, não é afetar romântico, é afeto que vai me fazer agora, sabe? Assim, já quero botar a música aqui para ouvir de novo o Bichart, que a gente já estava ouvindo antes de você chegar, quero pegar de novo o texto do jazz e ler, saca? Eu acho que é um pouco sobre essas existências performáticas, nesse sentido de performar a gente mesmo, nesse campo do agora, porque só agora a gente vai poder fazer o que a gente precisa fazer e transformar o que a gente precisa transformar, porque não estão querendo deixar a gente, assim, pelo menos eu, cada vez que eu encontro com pessoas assim, eu fico cada vez mais forte, porque querem o tempo inteiro tirar essa força da gente, e é foda lidar com isso, mas eu sempre acho que a arte a arte vai fazer isso, por isso que ela é a primeira que cai. Por isso que é o primeiro ministério a cair, é por isso que são as primeiras pessoas a ser silenciadas, os projetos a serem cortados. É porque a gente realmente tem o que fazer, saca? Não é porque só porque a gente é diferente, é porque a gente tem o que fazer nesse mundo. Essa outra galera só está sobrevivendo da mesma coisa, estragando e usando e abusando. Então, sei lá. Nossa, gente, obrigada. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu quero ouvir até amanhã. Eu quero agradecer aqui três figuras que me fortaleceram também para eu estar aqui hoje, sabe? Que é Piê, vocês devem conhecer Piê, Boiceta também, Slammer. Eu falei com ele que eu ia dar um salve para ele, o Piê, assim, gente, se vocês puderem curtir o trabalho do Piê,
adquiri o zine dele, chamado Luz e Sombra. O Piê tem uma escrita fortíssima e muito ancestral também. Quero agradecer também a Júlia Santos, que acabou de chegar aqui. Não sei se ela vai animar a botar carinho, não. Né, Júlia? Mas Júlia Santos, minha gente, abriu a porta da casa para eu poder fazer a live aqui dentro. Quanto que isso é significativo. Vem cá, amor. Olha que só esse carinha aqui. Parece. Olha que Ah, ela aí. Olha, obrigada aí. Nega, vem pra BH. Ela vai responder. Eu não ouvi, não consegui ouvir. Vem pra BH, vem logo. Vem de Ai, amiga, eu tô mudança. louca, querendo ir louca. Assim, eu tô pronta, já de mala pronta. Me chamaram, levo meu cuscuz, ninguém me para. Você vai fazer um cuscuz, gata. Venha, Faço cuscuz venha. para todo mundo comer. Um cuscuzinho nordestino com muita axé, vai ser babado. Por favor. Aqui também é meu quilombo, nosso quilombo. Pois bora Venha, se já- juntar. Meu amor, obrigado. Venha sempre, para mim é um prazer receber. Obrigada, meu amor. Obrigada também por ter cedido a casa pra esse lindo, porque ensina demais pra gente. Obrigada. Sim. É casa nossa, não é minha, é nossa. Axé. Beijo. Beijo. Eu te amo, tá, amor? Obrigado. E agradecer também o Calango, César, que tá aqui. Tá põe carinho aqui também, amigo. Eu faço questão. Você tá lindo, maravilhoso, bastidor. Que organizou a luz aqui para mim, fez o babado, tá aqui me esperando até agora, depois de sair do trampo, cansado, com fome. É esse afeto também, sabe? Gente que se dispõe para te levantar, para falar, Jess, pô, tô com você, velho, vou te dar uma força, sabe? É isso, eu quero só agradecer minha irmã Bicharte, minha irmã, que Oxóssi sempre coloque fogo nessa flecha sua, que toda vez que você lançar, se alastre numa intensidade muito grande. O que eu desejo para você, minha irmã, é prosperidade espiritual, ancestral, emocional, afetivo, sabe? E financeiro também. Você seja uma travesti rica nesse Brasil e que você possa fortalecer outras travestis também, sabe? Inclusive as que estão na rua. Vamos movimentar essa rede para ajudar a população trans que está na rua, que é usuária de álcool e outras drogas, sabe? Afeto e afeto para quem? Só na nossa bolha? Só nas nossas militâncias, né? Eu já não milito mais, assim, eu tô cansado, sabe? Acho que eu tô Eu também, eu vivenciando sou ex-militante, ex-combatente. É ex-combatente. Quero descansar, sabe? Quero descansar nos meus origens. E agradecer a todo o Deseu, assim, ó. Um beijo para vocês, viu, meus amores? Obrigado por tudo. Obrigada. Gente, muito obrigada também, tá? Quero agradecer mais uma vez, obrigada, mandar um beijo para todo mundo, dizer que quero muito ir para BH, me leve, que eu já estou pronta, e que a gente se veja, e que a gente se veja viva e vivo, e cada vez com mais fôlego e força de viver. Axé? Axé. 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 Gente, aqui só um comentário para Bicharte. Bicharte, quando eu fiquei sabendo que era contigo, junto, eu só pirei. Tá? Ai, eu também! Quando eu vi, eu falei, gente, será que Jazz é o menino Jazz? Aí eu fui olhar e eu disse, é o menino Jazz, socorro! E assim, para quem não sabe, gente, eu passei por um processo bem cabuloso, bem difícil. E aí eu me recebo um vídeo lindo, maravilhoso, de Julian, junto com Bicharte. E você lembra, né, minha irmã? Assim, que me salvou, me resgatou, me levantou muito. Ai, meu Deus! Vocês salvaram, viu? Vocês estão ligados demais. Obrigada. Você é um lindo, um querido. Te a gente amo, te amiga. ama muito. Em breve tô aí, hein? Vamos embora. Gente, eu queria só antes de tudo, assim, dizer que, assim, tem uma figura aqui com a gente também que é de uma sagacidade afetiva, esplendorosa, de uma arte incrível, que é a Nicari Aiker, que está aqui. Só dá uma boa noite para a Nicari Aiker, se ela quiser também, assim, só dá um oi, porque é uma figura que a gente, Belo Horizonte tem, assim, Belo Horizonte precisa deitar
também um pouco para essa mulher, porque para essa travesti, porque ela é assim. Gente, que delícia! Boa noite! Nossa, Bicharte, que mulher maravilhosa, que fala potente, hein? Tô passada. Jazz é meu mozão, né? E que delícia! Obrigada pela oportunidade de me permitir escutar tudo isso, né? E que, na verdade, teve um momento de uma fala que me atravessou muito. É realmente sobre isso, né? O que fazer para poder ajudar os nossos e as nossas. E aí me veio uma reflexão que eu compartilho muito com a galera, né? Que foi no meu momento de sistema prisional, que eu passei por esse momento e que depois eu saí, levei a minha arte e foi muito dentro disso que vocês trouxeram para a gente, né? Bicharte, o que fazer com aquela mulher em situação de vulnerabilidade para poder ajudá-la. Jazz, o que fazer para se ajudar e ajudar, né? Aquele menino tão maravilhoso que precisava daquele momento de empatia. E aí isso linkou muito com a minha vivência e me trouxe essa reflexão de quando eu saí do sistema prisional e precisei retornar para poder levar a minha arte e mostrar para aquelas pessoas que estavam ali naquela situação que realmente a gente não precisa viver, né, naquele lugar tão árduo, tão difícil, né, e que não é o fim aqui dali. E eu tive o retorno dessa empatia, desse cuidado e desse amor. E aí, assim que eu saí de lá e deixei o meu trabalho, eu recebi um feedback de uma grande amiga que fez simplesmente uma videochamada e falou: Nícari, sabe onde que eu estou agora? Eu falei: não, amor. E aí ela virou com a câmerazinha do celular dela e me mostrou que ela estava no aeroporto, retomando para sua casa e maravilhosa, e retomando a sua vida, sabe? Então, como que isso é muito forte. Nossa. E vendo Bicharte chorando aqui, é um lugar de desabafo também, sabe? Esse lugar que muitas das vezes a Toda Deseu me deu essa oportunidade, porque às vezes a sociedade acha que a gente tem que ser forte ali, né, o tempo todo. Opa, mas espera aí, eu preciso chorar, eu preciso desabafar. E isso, a Toda Deseu, ela tem feito esse trabalho com muita excelência, principalmente comigo, Nícari Aiker, né? E aí trazer também essa questão de receber essa companhia maravilhosa, que eu amo trabalhar com essas pessoas aqui dentro da minha casa, e a gente se amar e a gente se divertir, é muito gratificante, porque é uma troca, da mesma forma em que eu estou cuidando dessas pessoas e amando, eu estou me sentindo protegida. Existem essas pessoas que estão fazendo por mim, que estão cuidando de mim, que estão me protegendo. Então, hoje eu fiquei muito atravessada com a fala de vocês, e gratidão, e muito contemplada. Obrigada, Toda Deseu, e é sobre, estamos juntos demais da conta. Aí, gente, obrigado demais. Só para finalizar, a gente continua com o Chá das Primas até sexta-feira. Quarta e quinta-feira online, então no mesmo horário, às 20 horas. Ainda vai falar amanhã sobre cena, direção, com a Giovana e com Thalita. E na quinta-feira vai falar sobre cinema com Irá e com João Tunes. Na sexta-feira a gente vai estar presencialmente lá no Centro Cultural São Geraldo, com a Transliterária e com as Fontes Ecléticas, às 19 horas. Então tudo aí vai estar nas nossas redes. E tudo que a gente conversou hoje, o que a gente conversou ontem, que vai conversar nos próximos dias, vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser depois retomar, pode ir lá encontrar ou compartilhar também. Obrigado, meus amores. Um beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijão. Axé. Axé. Ai, Jess, te amo. Te amo, amor. Te amo, beijos. Nícari, te amo, tá? Beijo, Jazz. Bicharte, Vamos se ver, tomar um chá. maravilhosa.